Olá pessoal, tudo bem com todos? Com muito prazer, com muita satisfação que vocês estão, a partir de hoje, iniciando mais uma disciplina no curso de enfermagem. Me chamo João Paulo, sou enfermeiro, né? Me formei aqui em Muriaé, já leciono no SECAP já tem 12 anos, também já fui aluno do SECAP, né? Isso lá em 1996, 1997, fui auxiliar de enfermagem, técnico, e depois me formei para enfermeiro e trabalho no SECAP já tem 12 anos como professor. Dentre outras disciplinas, né, tem esta que é a higiene e a profilaxia, a qual eu irei ministrar para vocês durante esse período, ok? Sejam todos bem-vindos. E toda e qualquer dúvida que vocês tiverem com relação à disciplina, vocês podem estar mandando tanto pergunta no privado quanto no coletivo. A data de prova, eu vou ainda marcar a data da prova, tá? Eu ainda não tenho a data da prova e a gente vai se comunicando por enquanto por aqui, até que breve nós tenhamos as aulas híbridas novamente e posteriormente as aulas todas presenciais. Então, para que nós começamos a falar de enfermagem, de cuidados, né, que a gente sabe que existe dentro da enfermagem, porque a enfermagem, né, Florence, Nana Neri já falava que a enfermagem é a arte de cuidar, né? Então, acima de tudo, nós somos cuidadores, nós cuidamos. Então, para cuidar, para ter esse zelo, para ter esse cuidado, para ter essa atenção com o meu paciente, com o seu paciente que futuramente você vai cuidar, eu tenho que ter higiene e profilaxia. Eu preciso saber, eu preciso ter conhecimento, eu preciso ter noção do que é uma higiene, do que é uma profilaxia, né? O leito, a cama de um hospital não é higienizada da forma como eu limpo a cama da minha casa. O banheiro do hospital não é higienizado e limpo da mesma forma como eu higienizo o banheiro da minha casa. Claro que tem que ter higiene e profilaxia. Eu sempre falo que enfermagem, higiene e profilaxia andam juntas, né? Para eu ter, exercer a função de enfermagem, técnico, auxiliar, enfermeiro, eu tenho que ter noção, eu tenho que entender da higiene e da profilaxia. Primeiro, quando eu falo, né, a nossa matéria é higiene e profilaxia, primeiro quando eu falo higiene, eu estou falando de quê? De limpeza. É um conjunto, se você for analisar, é um conjunto de técnicas e procedimentos que são realizados dentro de um ambiente inserido, que você esteja nele, que você vai promover a limpeza dentro desse ambiente. Então, de que forma que eu posso trazer exemplos para vocês de higiene? Lavagem das mãos, lavagem corporal, corte de unhas, calçar uma luva para mexer com um paciente, isso é higiene, é proteção, né? Quando eu falo lavagem das mãos, as mãos elas têm que ser lavadas toda e qualquer momento, sempre quando eu for estar atendendo o meu paciente, sempre quando eu terminar de atender o meu paciente naquele procedimento que eu estarei realizando com ele. Isso é higiene. Higiene significa o que, gente? Limpeza, zelo, cuidado com a coisa. Então, dar o banho somente por dar não existe. Então, a higiene corporal de um paciente que vocês, claro, que irão aprender a dar banhos e banhos, não era o banho que eu tomo em casa, é o mesmo banho que a higiene é feita dentro do hospital com o paciente que está acamado. Vocês vão entender profundamente o que é banho de leito, o que é banho de aspersão, o que é banho de imersão, né? E assim sucessivamente. A parte da higiene que trabalha com a enfermagem, ela previne doenças, né?
Essa questão da lavagem das mãos, quando eu lavo as minhas mãos, quando eu termino de lavar as minhas mãos e lavarei as minhas mãos sempre quando eu vou cuidar de outro paciente, eu estou evitando um processo chamado de quê? Infecção cruzada. O que é uma infecção cruzada dentro do que a gente está discutindo, começando a iniciar a disciplina agora? É a passagem de bactéria de um organismo para outro organismo. Quem que é esse organismo? O homem. Infecção cruzada. Então, além do cuidado da higiene que eu tenho que ter com as mãos, eu tenho que ter higiene também com o quê? Com o meu vestuário. A higiene do vestuário, a gente vai ver isso lá na matéria, né? Eu posso usar a mesma calça em 2 plantões? Eu posso usar a mesma camisa em 2 plantões? O calçado não tem nada a ver, eu vou higienizar o calçado. Eu posso usar o jaleco em 2 plantões, em 3 plantões? Se vocês forem perceber lá na frente, talvez lembrarão desse momento de hoje e falarão, mas eu já vi colegas de enfermagem que usa o mesmo jaleco em 2 plantões. Ele aprendeu isso não sei onde. Porque nós aprendemos o que é o correto, dentro da higiene e dentro da profilaxia. E profilaxia? A palavra profilaxia significa prevenir. Prevenção. Prevenção de quê? De tudo aquilo que faz mal para o paciente. De tudo aquilo que faz mal para a comunidade. Hoje, o que nós estamos vivendo no mundo atual, no mundo contemporâneo, é o problema da pandemia. Que lá no século passado, na gripe espanhola, que durou 2 anos e mais ou menos 4 meses, a pandemia que assolou os Estados Unidos e veio assolando o mundo inteiro, né? 54 milhões de pessoas, se eu não me engano, se eu estiver errado, segundo a literatura, morreram na gripe espanhola. Então, agora mais do que nunca se fala em higiene e profilaxia. Gente que nunca usou luva, gente que nunca usou máscara, não sabe o que é uma máscara. Para nós, para vocês, futuros profissionais, colegas, é um EPI. É um equipamento de proteção individual. EPI. Equipamento de proteção individual. Máscara, óculos, jaleco, o propé, que vocês vão aprender o que é, a touca, né? Tudo aquilo que eu tenho, o avental, é EPI. Equipamento de proteção individual. Agora, mais do que nunca, isso está uma guerra, virtualmente falando, sobre a questão do uso correto do EPI. Né? Tem gente que usa máscara de cabeça para baixo, máscara de cabeça para baixo, máscara de cabeça para cima, máscara para lá, máscara para cá. Na verdade, nem sabe colocar uma máscara. Até a técnica correta dentro da profilaxia, eu tenho que entender como que coloca uma máscara para que ela fique toda, né, inserida na minha face, nos ossos zigomáticos, né, os seios da face, que a gente chama de osso zigomático dentro da anatomia, né, lembrando aí da anatomia. E aí, a profilaxia, hoje mais do que nunca, é o quê? É álcool. Lavagem das mãos é álcool. Tudo que vai se fazer é álcool. É máscara, é álcool. É máscara, é álcool. Né? É o que tem para o momento. Para essa pandemia que está assolando, além do Brasil, o mundo inteiro. E aí, gente, a profilaxia, ela tem alguns exemplos, como eu falei da higiene, a gente fala da profilaxia. Seria o quê? A profilaxia são métodos também e técnicas que nós usamos no dia a dia para realizar uma determinada profilaxia. Quais seriam esses métodos e essas técnicas que eu usaria para determinar um processo chamado profilaxia? Vacinas. O que nós estamos tendo hoje, né, de valioso contra o Covid-19? A vacina. A vacina, ela é um método profilático. Quando eu tomo uma vacina, o meu organismo faz com que há um desenvolvimento de anticorpos para englobar, fagocitar, destruir o micro-organismo e também criar o que eu chamo de imunidade. Com certeza vocês estão vendo isso em microbiologia. Aumento da minha imunidade faz com que o meu organismo fique protegido. E quem faz aumentar a minha imunidade? Exemplo, vacina. Exemplo de profilaxia, vacina. A lavagem das mãos também está na profilaxia.
né? O uso de métodos contraceptivos, a gente entende que existem religiões e respeitamos todas as religiões, que algumas não podem usar, né, o preservativo. A própria Igreja Católica ela é contra o uso dos métodos contraceptivos, como preservativo, a pílula do dia seguinte. Segundo o clero, é algo abortivo. Mas se for olhar para o outro lado da situação, né, a gente vai ter uma população maior, talvez com pessoas passando determinados tipos de situações difíceis, e a disseminação de quê? De doenças. Se quem não tem uma vida regrada, se quem não tem uma vida controlada, vai ter a disseminação de doenças se não usar o método contraceptivo. Exemplo, preservativo, né? A gente tem tanto o masculino quanto o feminino, né? E além do banho, do cuidado das mãos, do cabelo, do corpo humano, dos pelos pubianos, né? Nós vamos falar sobre essa questão dos pelos pubianos, excesso de pelo pubiano também. Isso é falta de cuidado, isso é falta de higiene, né? Homens com braço cabeludo, homens cheios de pelos, né? Debaixo da região axilar. Isso significa que ele tá mostrando a sua masculinidade, que está mostrando que ele é hétero. Isso envolve muito psiquismo. Isso não envolve, isso é falta de higiene. Isso é falta de cuidado com o corpo. Tá lá aquele sol de 3 horas da tarde, aquela espuma descendo debaixo do braço de um homem, que o cabelo dele debaixo do braço parece engolir o anu, de tão cabeludo que tá o homem. Aquela tocha debaixo do braço, né? E acha bonito aquilo, né? Então assim, às vezes a gente tem que nos nortearmos para ver se realmente o que eu estou vivendo o que eu estou fazendo faz parte do processo de higiene e profilaxia. Na minha casa tem que ter higiene e profilaxia. No meu trabalho tem que ter higiene e profilaxia, principalmente a questão da enfermagem. A gente que vai inserir esse contexto total até o final do curso, né? Dentro, né, das relações, né, entre pessoas, a gente tem que ter higiene e profilaxia, né? A gente sabe que existe essa condição, mesmo tendo o coito sexual, tem que ter a higiene, tem que ter a profilaxia, que é a prevenção, e assim por diante. Então a gente vai entrar agora na literatura, vamos falar mais sobre essa questão de higiene, profilaxia, tá? Faz parte da enfermagem, tem que ter higiene, tem que ter profilaxia para cuidar dos nossos pacientes. Se eu não tiver higiene comigo mesmo, como que eu vou ter higiene com o outro? Como que eu vou ter profilaxia, prevenção com o outro? Não tem jeito, né? Então a gente vai entrar na parte da teoria, e dúvidas que vocês forem tendo durante as nossas aulas online, vocês podem tirar comigo, tanto no privado quanto no coletivo, para que nós possamos caminharmos juntos, tá? E assim sucessivamente. Então higiene, voltando a dizer mais uma vez, e profilaxia, são dois tópicos, são dois fatores que estão determinantes e são determinados dentro da enfermagem. A enfermagem tem que trabalhar com higiene e tem que trabalhar com profilaxia, né? Que é o mais importante para evitar que outros problemas possam culminar na vida do paciente. Vamos abrir a apostila aí, pessoal, em higiene e profilaxia, pegar na primeira página, lá na página 1, né? Onde começa a introdução, né, de higiene e profilaxia, né? A literatura é muito clara, né? Quando a gente começa a falar de higiene e profilaxia, a gente tem que falar de pessoa humana, né? Porque a minha mão de obra, ela vai ser o paciente, aquele que eu irei cuidar, né? Seja paciente de uma forma como doenças que são comprometidas, né? Pacientes que são comprometidos por doenças, ou pacientes que vão fazer um procedimento que não interfira na sua qualidade, como cirurgias plásticas e outros procedimentos. Lá na literatura fala, né, agora falando sobre pessoa humana, que é um indivíduo de natureza humana racional. Então, pessoa humana é toda pessoa que tem capacidade de pensar,
de analisar, de ver tudo que está em sua volta. Vocês, por exemplo, assim como eu, não pensamos da mesma forma, talvez não agimos da mesma forma, pode ser até irmãos gêmeos, mas cada um tem uma concepção diferente daquilo que pensa, daquilo que norteia. Talvez agora vocês, né, já tenham um pouco, né, de uma referência sobre minha pessoa, na qual eu estou, né, ministrando as primeiras aulas de higiene para vocês, e que vocês já estão aqui analisando como é o professor, pensando como é o professor, né, a prova. Então a gente fica neste contexto em que é um indivíduo de natureza humana racional, portador de potencialidades. O ser humano, quando eu falo de potencialidades, nós temos na literatura pessoas que tenham menos condições de ter uma qualidade de vida e pessoas que têm mais condições de ter uma qualidade de vida, envolvendo principalmente as nossas células de defesas, os nossos anticorpos, né, que a gente já falou aí da questão da fagocitose, né, exemplo de células de defesa que está dentro aí da microbiologia, né, com outro professor que está lecionando para vocês, que é os leucócitos, né, os macrófagos, né, os bastonetes, né, o sistema linfático, né, o sistema linfático ele também faz parte, né, de uma gama de proteções específicas de dentro do nosso organismo, segundo o mecanismo de ação de proteção, ok? E desenvolve-se nas diversas fases da vida. O homem, ele se desenvolve nas diversas fases da vida, desde a fecundação, né, da clivagem do zigoto, do encontro do espermatozoide com o óvulo, até a fase infantil, né, que é a fase da criança, desculpa, que passa por vários estágios, segundo Sigmund Freud, né? Freud estudou o comportamento da criança. A criança ela tem várias fases e essas fases elas devem ser respeitadas, né? Fase de descoberta, por exemplo, do próprio corpo humano, né? Da sua própria existência, e com isso vai mudando, né? O patamar vai mudando, né? O que? A condição de conhecer e mudanças de comportamento. Isso é o pensamento de Freud. Evidentemente ele não estava errado. Eu com 5, 6 anos eu era uma pessoa, hoje eu sou outra pessoa. Eu não posso me comparar dentro da fase da vida humana, eu com 5, 6 anos e eu hoje com quase 40. Eu não tenho eu não posso ter esse conceito e nem esse preconceito, né? E aí fala no contexto da família e da comunidade, né? A pessoa ela pode estar inserida enquanto pessoa humana de uma forma homogênea, né? Heterogênea, né? Ou seja, estando com várias pessoas, homogênea, uma pessoa que tem um comportamento de um isolamento social, que é uma pessoa que não tem muita afinidade com o meio externo. Isso a gente pode encontrar dentro da psicologia, né? Esse isolamento social, às vezes uma apatia. Eu não sou obrigado a agradar todo mundo, também ninguém é obrigado a agradar a minha pessoa, né? Eu sempre falo, a gente tem que respeitar o outro, a gente tem que dar o respeito para ser respeitado, né? A minha liberdade termina quando começa a do outro. Então é necessidade que a gente vai ver agora que muitas das vezes pacientes, vocês vão perceber que às vezes por você estar cuidando com carinho, com zelo, com ética, com profissionalismo, pode complicar e pode confundir as coisas, né? Enquanto pessoa humana. Por quê? Carência daquilo que não tem em casa e acha que você está fazendo aquilo ali e ele pode confundir. Opa, peraí, eu achei a tampa da minha panela. E não é bem assim, né? Claro que não são todos assim. E quando a gente encontrar alguém deste tipo, desta condição, a gente tem que saber cortar logo pela raiz. As características da pessoa humana, né? Ser distinto de todos os demais da espécie. Ninguém é igual a ninguém, né? Por mais que a gente, igual eu falei, pensa, analisa,
né? Tem a sala de aula, né? Todos têm uma forma de analisar, contextualizar, ver a matéria de uma forma diferente, né? A nossa disciplina é uma disciplina tranquila, né? Eu acho que tudo que eu falo, tudo que eu explico está dentro da atualidade. A gente vai falar de meio ambiente, a gente vai falar de sustentabilidade. Então isso tudo está relacionado ao que nós estamos vivenciando hoje, né? Além dos problemas que acontecem no dia a dia, né? E aí, pessoal, continuando a aula, é uma unidade, né? O ser humano que não pode ser dividida sem parecer. Compõe-se de corpo e alma. Nós temos que entender que o homem, ele é composto de matéria. O que é a matéria? São o meu corpo humano, a minha pele, a minha carne, o meu músculo, os meus tendões, as minhas articulações, os meus ossos, os meus órgãos, né? Lembrando que o maior órgão do corpo humano é a pele. E alma. Alma é algo particular de cada um. A gente não vai discutir aqui essa questão, né? Quando morrer vai para onde, né? Se eu tenho alma, se eu não tenho alma, né? Se o católico pensa assim, se o espírita pensa assim, se o protestante, né, das igrejas anglicanas pensam de outra forma. O ser humano, ele é único. Então não tem como a gente ser igual a ninguém. Por isso que eu falo, o ser humano, ele tem o que nós chamamos de um apanágio, como a gente vai ver agora na literatura, que é a característica de cada ser. Cada um é igual, né, àquilo que está dentro de si mesmo e não igual ao outro. Ser original na escala dos seres existentes, né, ser consciente, livre, social, com características que distingue de outros animais, né, como eu falei, a questão das células de defesa, a questão da individualidade, a questão da forma de pensar, da forma de agir. Ninguém pensa igual a ninguém, ninguém tem o mesmo pensamento, né? A gente queria estar presente dando aula, né, de uma forma presencial. É o pensamento nosso agora nesse momento, por exemplo? Sim, é o pensamento nesse momento, mas pode? Não, não pode, né? A gente tem que respeitar aí todo o regimento que está dentro do protocolo, né, do comitê, né, nacional, comitê estadual e comitê municipal, né, extraordinário do Covid-19, para que a gente tente amenizar um pouco a situação que o mundo todo está sofrendo, correto? E aí, pessoal, continuando na literatura, ser consciente, livre e social, falamos, né? Como ser espiritual capaz de andar, de amar e elaborar abstratas que nenhum computador, por mais sofisticado que seja, conseguirá realizar. Por mais que eu tenha uma máquina dentro de um hospital sofisticada, que ela é de última geração, se eu não tiver as mãos humanas para mexer naquela máquina, aquela máquina não vai funcionar, né? Eu tenho os aparelhos, eu tenho o bisturi, eu tenho a placa dispersiva, a gente vai ver o que é isso depois, eu tenho a agulha, eu tenho a seringa, mas se eu não tiver as mãos de um profissional para fazer a medicação no paciente, não tem razão por que existir agulhas e seringas, né? Então tudo depende da mão humana. As nossas mãos, ela nunca substituirá uma máquina, porque para a máquina funcionar, ela precisa das mãos, né? Seja a máquina, eu estou falando hospitalar porque é a nossa profissão, mas outros tipos de indústrias, né, farmacêuticas, indústrias de gêneros alimentícios, né, enfim, laticínios, tudo precisa das mãos humanas, porque sem as nossas mãos nada vai para frente. Eu preciso dela para construir um ambiente, eu preciso dela para salvar uma pessoa. Para eu aplicar uma medicação numa pessoa, para salvar essa pessoa, eu tenho que usar as mãos, eu vou usar a boca, né? E aí nós temos também como ser racional, tem uma percepção altamente aguçada, acumulando experiências e transformando o mundo em que vive. Possui potencialidades que lhe permitem conseguir livremente as condições próprias de realização. O ser humano, a pessoa humana, ela busca aquilo que ela quer
e aquilo que está fazendo o bem para ela, né? Segundo a psicologia, bem para o seu ego, o superego e o seu id. Desde que aquele bem não faça mal para alguém, né? Eu não posso atropelar as pessoas para eu sair lá na frente com o melhor de todos. Então, na verdade, a pessoa humana, ela também, como fala na literatura, ela busca realizar aquilo que ela mais quer, né? Que mais estar presente dentro do seu subconsciente, do seu consciente. Por exemplo, agora, o que nós buscamos? O curso de enfermagem. O que nós buscamos? Né? A profissão técnico de enfermagem, sermos técnicos de enfermagem, formar técnicos de enfermagem, né? Formar cuidadores, pessoas que vão estar diretamente lidando com pessoas, ok? Como ser racional, tem uma percepção altamente aguçada, já falamos, né? Condições de sua própria realização, possui direitos e deveres. A pessoa humana possui direitos e deveres. Quando eu falo direitos e deveres, igual aqui fala deveres morais, a moral, ela é um fator que oscila. Quando eu falo moral, eu falo ética, né? A moral, ela é variável, a moral varia. A moral varia de um país para o outro. A moral varia de uma nação para outra. É moral andarmos sem roupa na rua? Não, mas para os índios isso faz parte da cultura. É moral, não é imoral. Por isso que a moral, ela varia, né? A gente sabe que tem alguns países que o boi é sagrado. Isso é uma cultura, isso é moralidade. Não pode matar o boi, né? Então, ou seja, são condições que cada nação, que cada ser humano tem. A Indonésia, o tráfico de drogas, lá o cara ele é exterminado. Na Indonésia não aceita tráfico de drogas, né? Pelo menos o que fala aí os telejornais. E está dentro da cultura, obviamente, assim falando. Não aceita. É moral? É. Agora, a ética é tudo aquilo que eu tenho, que eu consigo entender, que eu consigo absorver como um conjunto de leis e doutrinas que vai fazer com que eu haja de uma forma profissional, né? Acima de tudo, para ser profissional, eu tenho que ser ético. Eu tenho que trabalhar com a ética. E a ética, ela não varia. Não tem como variar a ética. Tem que ter ética aqui, tem que ter ética ali, tem que ter ética lá, ética na escola, ética na faculdade, ética na igreja, ética na família, ética dentro do trabalho, ética no relacionamento. Existe uma ética no relacionamento, porque se não tiver ética, não tem relacionamento. Então, a ética, desculpa, ela varia, né? Desculpa, a ética não varia, a moral varia, né? A moral, ela tem as suas percepções. E continuando, gente, o ser humano é uma dignidade absoluta, né, com igualdade para todas as espécies, independente da cor, religião, sexo, situação socioeconômica, cultural. O ser humano, como fala a literatura, ele tem todos, né, ele tem todas as espécies independentes, ele tem que ser digno, ele tem que receber uma dignidade, né, independente da situação socioeconômica e cultural que a pessoa humana tem, ela tem direito de tudo aquilo que está previsto na Constituição de 1988 e na Lei 19 de setembro de 1990, que fala que o SUS é um direito de todos e um dever do Estado, né, que é o artigo 196 da Constituição Federal, onde o SUS foi criado em 19 de setembro de 1990. Então, independente da situação que a pessoa vive, ela tem que ter dignidade. O meu paciente, ele tem que ter dignidade. O meu paciente, ele tem que ser respeitado. O meu paciente, eu tenho que respeitar a moral dele, desde que essa moral não coloque em risco a condição física, psíquica de outros pacientes dentro do hospital, né? Isso aí eu não posso admitir. E ética não adianta. Eu tenho que ter ética para tudo nessa vida. Para cuidar eu tenho que ter ética, né? Para saber falar eu tenho que ter ética. Isso é uma coisa que, né, um fator, que acompanha o ser humano até os seus últimos minutos de vida. Então, independente de qualquer situação,
o ser humano ele tem direito à dignidade humana, né? Infelizmente, o que a gente está vendo hoje é falta de UTI, é falta de respirador, é falta de oxigênio, é falta de leito. Isso é dignidade? Independente da situação socioeconômica e cultural do paciente, isso é dignidade? De forma alguma. Então, ou seja, está faltando dignidade. E se a gente for pegar isso daí, a gente vai ver isso lá do ápice, lá de cima. Começa pelos poderes lá de cima, né? Pelas condições lá dos homens, né? Lá de cima. Então, gente, falando dessa dignidade da pessoa humana, né? Que hoje a gente precisando de aparelhos, precisando de medicações, precisando de respiradores, precisando de leitos hospitalares. E como é que está essa dignidade? Né? Como eu falei, o problema está vindo de cima para baixo, né? A falta de insumos e assim por diante. É lamentável. Continuando a matéria, né? Como eu falei, que até mesmo quando o homem ele se evita o homem se evita pelo vício, quando se torna corrupto, criminoso, não perde sua dignidade e o respeito, que é o apanágio, propriedade e característica de cada ser. Então, é o que eu falo, na enfermagem a gente vai lidar com todos e com tudo que está relacionado à minha profissão. Independente se ele é criminoso ou não é criminoso, se ele é viciado ou não é viciado, se ele é um estuprador ou não é estuprador, se ele é um maconheiro, um traficante, eu vou cuidar desta pessoa. Estando ela numa UTI, estando ela numa enfermaria, estando ela num quarto, estando ela no centro cirúrgico, qualquer setor de dentro do hospital, essa pessoa, segundo a literatura, ela é digna de receber todos os cuidados necessários que lhe confere o direito. E aí, gente, entrando em mais um assunto específico da nossa disciplina, falarmos de necessidades básicas. Pois é, necessidade básica, na nossa vivência do dia a dia, eu contextualizo, eu conceituo que necessidade básica é tudo aquilo que eu preciso para minha sobrevivência. Necessidade básica é tudo aquilo que eu preciso para eu ter qualidade de vida. É o básico do básico. É uma água encanada, é uma água tratada, é uma água canalizada, é uma rede de esgoto, é uma coleta de lixo, é uma casa isenta de micro-organismo. Então, isso é dignidade. A dignidade faz parte das necessidades básicas. Quando fala aqui para nós que Maslow baseia sua teoria sobre a motivação humana nas necessidades humanas básicas, ele estudou o ser humano, né, assim como Freud, Pinel, né, seguidor de Freud, né, psicólogos, né, pai da psicologia, que é o Freud, estudou o ser humano, Abraham Maslow, né, que na verdade Harold Abraham Maslow foi um psicólogo francês, né, que morreu em 1906. Ele estudou o ser humano e viu que cada um tem sua necessidade. Agora, a mesma necessidade que eu tenho é a mesma que você tem? Não. A mesma necessidade da medicação que o meu paciente precisa é a mesma necessidade do outro paciente? Não. A dor não é a mesma, o problema não é o mesmo, a doença não é a mesma, as características que envolve a pessoa não são as mesmas, por isso que a gente fala que cada um é cada um. Então, gente, ele estudou e dividiu as necessidades da pessoa humana em uma pirâmide. O que ele fez? Ele colocou como necessidades básicas fisiológica, né? A gente vai falar sobre elas, necessidades de segurança, necessidade de amor e, completem aí na apostila de vocês, amor e filiação. Filiação vem de família, saudade de quem já foi, saudade, né, daquele que eu não vou ver mais, saudade daquilo que já aconteceu, saudade, né, da família. E aí eu tenho necessidade de estima, que envolve o psicológico, né? Todo dia eu estou bem? Todo dia eu estou tranquilo? Todo dia eu estou querendo ir para o trabalho? Todo dia eu quero fazer o curso de enfermagem?
Todo dia eu quero falar bom dia para todo mundo. Todo dia eu tenho que tratar as pessoas bem, eu quero tratar as pessoas bem, né? Isso é uma necessidade básica. Necessidade de autorrealização, né? Que é o que? Buscar aquilo que me realiza. Buscar aquilo que traz o bem-estar para mim. É necessidade básica. Então, por isso que eu falei que nem todas as necessidades que estão aqui na primeira página da apostila, servirão para todas as pessoas do planeta. Vamos começar com necessidades fisiológicas. Fisiologia é tudo que é normal, né? Fisiologia humana. A gente fala que a fisiologia humana é o funcionamento dos órgãos, né? É como que os órgãos funcionam de uma forma normal, né? De uma forma normal. Então eu tenho, por exemplo, necessidade fisiológica, tudo que é normal. Oxigênio é normal. Ninguém vive sem oxigênio. Ou nós vivemos sem oxigênio. Plantas, peixes e animais, né? De uma forma geral, homens, né? Quando eu falo homens e mulheres, precisamos de oxigênio. Hidratação, água é um alimento? A gente está vendo nutrição agora. Sim. Alguém vive sem hidratação? Não, né? Por mais que a gente, às vezes, tem pessoas que têm aversão à água, não gostam de beber água, a água faz bem para a saúde, é um bem-estar, né? Para todos nós. É necessidade básica eu tomar um banho? É necessidade básica limpar uma casa, lavar uma roupa? Porque eu preciso da água para isso. Isso é necessidade básica. Nutrição. O que eu estou comendo? Qual que é a necessidade de comer lanche todos os dias? Qual que é a necessidade, né, de ingerir carboidrato todos os dias? Se eu preciso ali de um pouquinho do potássio, de um pouquinho do sódio, do fósforo, do magnésio, né? Se eu preciso um pouquinho das proteínas, se eu preciso um pouquinho das fibras, do colágeno, né? Então, necessidade. Eu sempre falo, às vezes, nós somos o que nós comemos. Na verdade, nós somos o que nós comemos. Então, se eu alimento de uma forma ruim, como que vai estar o meu organismo? Né? Lanche todos os dias, será que é legal isso? Para mim é necessidade. Tudo bem. Se para ele é necessidade, ponto final, né? Repouso, né? Muitas vezes a enfermagem, a gente trabalha 12 horas, trabalha 24, trabalha 36 e é uma necessidade básica de todo ser humano repousar, é uma necessidade básica de todo ser humano descansar, né? Segundo a literatura, a gente deve descansar pelo menos 8 horas por dia. Então existe uma variável aí de horários que a gente pode trabalhar na enfermagem. A gente pode trabalhar de diarista, né, de segunda a sexta, das 7 às 17. Podemos trabalhar de plantonista, das 7 da manhã às 19 horas. Folga no outro dia para pegar no outro, ou das 19 às 7 da manhã, né, planturnista, diurnista, planturnista, noturnista. Então, a enfermagem, ela não proíbe, né, o Conselho Regional de Enfermagem, ele não proíbe você de trabalhar em 2 instituições, se tiver condições em 3. Mas e o sono? E a qualidade de vida? Então, a sua necessidade básica, ela vai estar prejudicada. Ela vai estar prejudicada. Sono, né? Eliminações, né? A gente falando de eliminações, a gente pode pensar as eliminações, né, intestinais, nem constipação, que é o endurecimento das fezes, e nem diarreia, que é o quê? As fezes aquosas, né? Todas as 2 situações, elas não são normais, todas as situações não são fisiológicas, apesar que a eliminação é fisiologia, a pessoa ela tem que evacuar. Dependendo da clínica, quando eu falo clínica, quando eu falo problema do paciente, se ele não evacuar, ele não tem alta do hospital, né? Então, como que essas fezes? Essas fezes devem ser pastosas, ok? Exercícios, né, gente? Exercícios físicos. Caminhar, andar, né? Praticar um esporte. A gente vê crianças hoje com 5, 6 anos hipertensas, crianças, né, com 5, 6 anos já com diabetes,
crianças, né, já com problema de dislipidemia, o aumento da taxa do colesterol no organismo, né? A mãe acha bonita a criança levar um lanche para a escola em vez de levar uma fruta, em vez de levar um sanduíche natural, né? Não estou denegrindo, não estou falando mal, é algo que é verdadeiro, que todo mundo aqui sabe que isso acontece, todo mundo conhece a realidade, que muitas das vezes está achando que está agradando, mas na verdade isso pode trazer um transtorno maior no futuro. Então a nutrição tem que ser uma nutrição que é necessidade básica. Eu preciso comer, eu preciso de carboidrato. O carboidrato, ele é o combustível para o meu corpo. O que o carboidrato vira no fígado? Glicose. E sem glicose eu não vivo. A glicose, ela é armazenada nas células musculares em forma de quê? De glicogênio. E o glicogênio, ele é usado no dia a dia em forma de energia. Se eu trabalho, se eu ando, se eu faço os meus exercícios, se eu tenho algum tipo de atividade, é porque eu tenho glicose no organismo. Sem glicose eu não vivo. Atividade sexual, gente, é necessidade básica? Depende, varia, né? A gente não está aqui para definir isso como regra. Para alguns sim, para outros não. A gente tem as congregações religiosas, a gente tem aí a questão da virtude, que é a virgindade. Para alguns que, né, a sexualidade é, né, a questão do sexo, o coito sexual é depois do casamento, né, após o casamento. A gente tem o clero que vive o celibato, né, o celibato, os votos de castidade, né, que institui aí a formação dos padres, que, né, teoricamente não é necessidade básica em primeiro lugar. Então o sexo não é necessidade básica para todos, né? Assim nós tenhamos que entender, né? Nós não podemos falar que sexo é algo que contempla todo mundo, porque tem pessoas que vê sexo como último caso, né? Um casamento não vive só de sexo, um namoro não vive só de sexo, né? A vida não vive só de sexo. O sexo, ele é um complemento, mas ele não é tudo na vida do ser humano. É uma necessidade básica? Para alguns sim, para outros não. Mas isso não é regra, né? Isso varia de ser humano para ser humano. Higiene e limpeza é necessidade básica? Claro, gente. Se eu for trabalhar, como é que eu vou trabalhar? De uniforme limpo, de unhas cortadas, de cabelo preso, sem adornos. O que são adornos? Brincos, pulseiras, anéis, né? Cordões, piercings, né? Higiene e profilaxia. Lembra do que eu falei no início da matéria? Equilíbrio ecológico, necessidade básica, ter um ambiente limpo, ter um ambiente tranquilo para eu ter qualidade de vida naquilo que eu estou tendo, né? Poluição ambiental, é necessidade básica ter poluição ambiental? Não, mas é necessidade básica ter o equilíbrio ecológico. Eu não preciso ter o aumento do efeito estufa, eu não preciso ter a diminuição do efeito estufa, que o efeito estufa é o aquecimento terrestre. O efeito estufa é o aquecimento da Terra. Ele, em aumento, causa o que eu chamo de quê? Aquecimento global. É o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Aquecimento global. Em virtude do efeito estufa causado pelas poluições, principalmente fábricas, indústrias, empresas, né, que produzem, né, e os gases poluentes cada vez mais. Falar de protocolo de Kyoto, né, que não autorizaram aí, né, uma das maiores economias do mundo, que é os Estados Unidos, a produzir menos poluentes. Por quê? Está pensando no capitalismo, está pensando no capital, né, e isso daí vem em contrapartida, né? Então ele é a economia central, né, ou seja, é a economia de primeiro mundo. Então dificilmente a gente vai ter o protocolo. E necessidade de segurança, turma? Habitação. Como que é essa habitação? É pau a pique? Tem o barbeiro que causa a doença de Chagas, aumenta o coração, né? Não é a picada do barbeiro que faz aumentar o coração, é as fezes do barbeiro que faz aumentar o coração, cardiomegalia, problema neurológico. As pessoas que moram em ribeirinhas, as pessoas que são desprovidas, né, de uma boa qualidade de uma habitação, isso é necessidade básica. Ter uma habitação de qualidade.
né? Sem ter aquilo que o perturbe, sem ter aquilo que tire a sua qualidade de vida. Mas quem for trabalhar em ribeirinhas, quem for trabalhar em áreas desprovidas, vai ver a necessidade em que pessoas andam quilômetros e quilômetros em busca de água para alimentar, em busca de água para fazer a limpeza da casa, para fazer a lavagem das roupas, porque é a necessidade básica daquele povo. Porque ali não tem água canalizada, ali não tem água tratada, ali não tem rede de esgoto. Perfeito? E liberdade? É o direito das pessoas, né? Essa questão toda, né? Que é uma necessidade básica. Liberdade de ir e vir, desde que a gente não atrapalhe a vida do outro, desde que a gente não coloque empecilhos na vida do outro. Isso é liberdade. Vocês, né, têm esse direito, estão tendo esse direito, né? Quantos queriam fazer o curso de enfermagem, né? Talvez não é por tantas questões financeiras assim, mas é por vocação, porque não tem vocação às vezes, porque é um chamado, né? Enfermagem a gente tem que gostar mesmo, porque senão a gente não fica na área da enfermagem. Status, né? Para alguns, né? Isso é vaidade, né? A gente sabe que na década de 60, na década de 70, necessidade básica, ser professor era status. Hoje o professor é apedrejado, hoje o professor ele é chacoteado, hoje o professor ele é explorado dentro da sala de aula, né? Hoje o professor é visto como uma chacota, então não tem status nenhum ser professor hoje. E assim sucessivamente, né? Cada um com as suas necessidades básicas. Status para alguns faz bem, mas para outros, quando perdem os status, que está ocupando um cargo melhor, que tem um carro melhor, que tem uma casa melhor, aquele para ele é status. Mas será que aquilo ali não está sendo digerido de uma forma errada, né? E assim por diante? Além de outras necessidades, né, como o status que eu falei, para algumas pessoas, ter um bom carro, ter uma boa casa, ter né, um bom trabalho, um bom cargo que ocupa, isso às vezes pode fragmentar na vida de alguém, como ser humano, como pessoa humana, e trazer um transtorno intenso para a vida daquela pessoa. Um exemplo, uma pessoa que teve tudo do bom e do melhor, e aconteceu algo de errado, aconteceu algo de péssimo, que ela tem que conviver com o mínimo com que a vida lhe está oferecendo hoje. Então esses status que as pessoas têm, elas acabam destruindo o psicológico e fazendo com que as pessoas se tornem mais vaidosas, e aí com isso daí acaba destruindo a vida psicológica dessas pessoas. Necessidade de emprego. Emprego é necessidade básica? É. Né? Ninguém vive de brisa, né? Ninguém vive de ar, só de ar. Então é necessidade básica. Talvez para alguns não sejam. Legislação, gente, necessidade básica. Eu não preciso ser um conhecedor da Constituição Federal de 88 e nem saber tudo sobre a Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990, a não ser que eu queira prestar um concurso público para a área da saúde, porque caem as diretrizes, né, as doutrinas do SUS, do Sistema Único de Saúde. Mas eu, pelo menos, ter a necessidade básica de entender o meu COREN, o meu conselho, que é o Conselho Regional de Enfermagem, que é aquilo que me rege, aquilo que me fiscaliza, aquilo que me dá autoridade, que me dá autonomia, eu tenho que entender. O outro que não é enfermeiro, ele não é obrigado a entender daquilo que se passa na própria profissão, né? Vestuário é necessidade básica? Sim. Né? Que roupa que eu vou à igreja? Que roupa que eu vou a um casamento? Que roupa que eu vou a um velório? Que roupa que eu vou ao trabalho? Com que roupa que eu vou dar plantão? Né? Então eu tenho que ter noção e condições de saber que tipo de roupa que eu estou usando para aquela determinada situação. É claro que eu tenho que entender que tem pessoas e pessoas. A gente não está aqui para generalizar, né? A gente está aqui para passar a matéria, explicar a questão das necessidades básicas e assistência médico-social, né, pessoal? Isso é importante,
Porque a sociedade hoje, ela quer fazer exame. Todo mundo quer fazer exame, mas procurar médico não quer. Consegue para mim um pedido de exame? Consegue para mim um pedido de raio-x? Consegue para mim um pedido de ultrassom? Não é assim? Na atenção primária, medicina preventiva, que trabalha com postos de saúde, não vão marcar uma ficha com o médico para você consultar com o médico, até que hoje a gente tem visto de outra forma. Os homens estão buscando também o atendimento, né, médico, seja odontológico ou não, para ver a sua qualidade de vida, tanto como rastreamento, principalmente quando eu falo, né, das doenças. A gente tem o câncer, né, o PSA, né, o câncer de próstata. Então, o PSA é o exame antígeno específico prostático que é feito no homem para saber o nível do hormônio da próstata. A mulher fazer o preventivo todo ano, né? A mamografia acima dos 40, segundo algumas literaturas. Então, na verdade, é uma necessidade básica da pessoa humana. Procurar, quem usa óculos, procurar o oftalmologista todo ano. Tem gente que tem óculos que tem 20 anos que usam o mesmo óculos. Cadê essa necessidade básica? Não existe para ele. Tem que respeitar. Religião é necessidade básica? Para alguns sim, para outros não. A gente tem pessoas que seguem determinadas religiões, tem pessoas que não seguem nenhuma religião, é chamado de ateu. Eu tenho que respeitar, porque eu vou trabalhar com pessoas assim, e eu vou trabalhar com pessoas que não são da minha religião, que não é do meu seio espiritual, né? Então eu vou trabalhar com pessoas protestantes, anglicanos, eu vou trabalhar com pessoas espíritas, kardecistas, eu vou trabalhar com pessoas católicas, eu vou trabalhar, quer dizer, eu não posso colocar a religião como primeiro plano, porque isso é chamado de discriminação e preconceito. Eu vou cuidar de pacientes que acreditam ou que não acreditam em Deus, eu vou cuidar de pacientes evangélicos, que são os protestantes, eu vou cuidar de pacientes católicos, eu vou cuidar de pacientes espíritas, eu vou cuidar de pacientes que frequentam, né, que são os kardecistas. Então isso daí vai pesar na assistência de enfermagem? Alguma coisa para mim, enquanto profissional? Claro que não. O que nós falamos de ética agora há pouco? O que nós falamos de profissionalismo agora há pouco? Então a enfermagem, eu não escolho o paciente. Eu não posso escolher paciente na enfermagem, né? Prevenção de acidentes, né? Na enfermagem eu estou falando mais propriamente dizendo, porque é o curso, né, focado aí, né, na formação de técnico. E aí, necessidade de prevenção de acidentes, né? Que tipo de calçado que eu uso, que tipo de vestuário que eu uso, se eu vou diluir uma medicação, eu estou usando máscara, eu estou usando óculos, eu lavo as mãos, né, antes de fazer um curativo para evitar problemas, né? As agulhas, que são os pérfuros cortantes, eu estou desprezando elas nos locais corretos, onde devem ser desprezadas. Existe, que se der tempo a gente vai falar sobre o plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, chamado de PGRSS. Esse plano ele contempla vários tipos de lixo contaminado, dentre eles o grupo E, que é o grupo das agulhas, o grupo pérfuro cortante. Então eu tenho que ter a necessidade de ter o cuidado de manusear a agulha, de ter o cuidado de manusear o bisturi, de ter o cuidado de manusear a gilete, que eu vou lá desfazer a barba do meu paciente que está acamado, de fazer a raspagem no pelo, que eu chamo de tricotomia. Vocês vão aprender os termos técnicos daqui para frente. Então existem essas condições, né? Então é necessidade básica em qualquer profissão, qualquer atividade da vida diária, ter necessidade de prevenir acidente? Sim. Na construção civil, alguém trabalha sem capacete? Alguém trabalha sem bota? Alguém trabalha na energia elétrica sem o óculos de proteção? Sem a máscara? Desculpa, sem a luva? Na limpeza urbana, alguém trabalha sem máscara? Sem luvas? Se tem, porque está negligenciando aquilo ali.
porque a empresa tem que oferecer. Necessidade de amor, né, pessoal? Atenção. Quem é que não gosta de atenção? Você gosta, eu gosto, nós gostamos, todos gostam. O paciente ele gosta de atenção, o paciente ele gosta de ser ouvido, o paciente gosta de ouvir. Às vezes ele te faz uma pergunta 3, 4 vezes, mas aquilo ali não é porque ele quer, é por medo, é por insegurança, né? O que ele está encontrando de cuidado, de zelo, de carinho dentro do hospital, talvez ele não encontre em casa. Então isso também é necessidade. Necessidade de respeito, como eu falei. Respeito é bom e todo mundo gosta, né? Então em qualquer lugar, em tudo que você faz, o respeito tem que estar em primeiro lugar. Se o respeito está em primeiro lugar, tudo funciona, tudo vai começar a funcionar de uma forma normal. Então, ter respeito e ser respeitado, segundo Abraham Maslow, é necessidade básica dentro de higiene e profilaxia? Sim. Aceitação. Aceitar o próximo como ele é. É como eu falei, eu não vou cuidar só de pessoas do meu contexto social, do meu meio social. Não vou. Eu vou cuidar de pessoas, né? Eu tenho que aceitar essa necessidade, como eu estou procurando fazer o curso de enfermagem, saber que eu vou cuidar de pessoas que eu nunca vi na vida. Que eu vou cuidar de pessoas que às vezes prejudicou a minha vida. Que eu vou cuidar de pessoas que às vezes eu não bato, não dá, não cola, não rola, não bate o santo, né? Tem aquele ditado, se fala assim, nossa, meu anjo da guarda não combina com o anjo da guarda daquela pessoa. E às vezes é no seu plantão que ela vai cair. E aí? Você vai deixar de cuidar daquela pessoa? Claro que não, né? A gente, acima de tudo, somos éticos e temos que ter moral. Necessidade de aceitação, né? Aceitar o outro, conversação, comunicação. Gente, isso é muito sério, isso é importante falar. A enfermagem hoje, ela tem que ser uma enfermagem em evidências, ela tem que ser uma enfermagem comunicativa, aberta a novas opiniões, aberta a novas sugestões, né? Por isso que hoje existe várias comissões dentro dos hospitais, várias hierarquias que contemplam a enfermagem, desde do auxiliar, que hoje não tem mais atendente, né? Desde o auxiliar de enfermagem até o RT, que é o responsável técnico, para ter essa comunicação. Essa comunicação ela jamais pode ser fragmentada. Existe esse contexto. Necessidade de estima, que já envolve o psicológico. Autoestima. Todo dia eu estou bem? Não. É necessidade básica que eu tenha uma autoestima, que eu trate as pessoas bem? Sim, porque as pessoas não têm culpa do meu problema. As pessoas não têm culpa daquilo que eu estou vivenciando hoje. O meu paciente não tem culpa se eu tive uma briga antes de sair de casa para assumir um plantão. E eu vou descontar no meu paciente. Né? Então isso não existe, isso não pode acontecer. Né? Então essa autoestima, tem dia que eu não estou bem, mas eu vou seguir em frente. Eu preciso vencer o dia. É uma necessidade básica. Competência é necessidade básica? Claro que é. A competência, tanto na enfermagem, quanto na segurança pública, quanto na educação, quanto na construção civil, em qualquer área da sociedade trabalhista, precisa-se de pessoas competentes. E a necessidade básica de ter competência, ela se adquire dias após dias. Eu não sei tudo. Se eu falar que eu sei tudo, eu estou mentindo. Mas eu tenho que buscar a minha aperfeiçoação. Eu tenho que buscar aperfeiçoar cada dia mais. É necessidade básica isso? Para quê? Para que eu tenha uma competência. Enfermagem tem que ter competência. Se eu vou cuidar do outro, eu tenho que saber aquilo que eu estou fazendo. Não existe dúvidas na nossa profissão. Eu posso ter dúvida numa casa, derrubo a parede, faço outra parede. O paciente não. O paciente ele é único. É uma vida só que tem ali. Então é necessidade básica ter competência, principalmente em enfermagem? 100% que sim.
Reconhecimento, né? Junto aí com ajustamento, buscar ser reconhecido desde que não haja problema com outras pessoas. E o ajustamento, buscar mudanças na vida quando eu quero mudar algo que está me incomodando, desde que não incomode e atrapalhe o outro. Necessidades de autorrealização. Progresso, buscar crescer, buscar evoluir, buscar entender mais as coisas. O que vocês estão fazendo hoje é uma necessidade básica? Sim, principalmente o progresso. Buscar passar num concurso público para ser técnico de enfermagem da Marinha, da Aeronáutica, da Polícia Militar, do SAMU. Trabalhar, professor, não quero, eu quero trabalhar dentro de um hospital. Ótimo. Eu quero trabalhar no CAPS. Ótimo. Eu quero trabalhar no posto de saúde. Ótimo. Não, professor, eu quero trabalhar dentro do Hospital Naval da Marinha do Rio de Janeiro. Ótimo. Eu quero trabalhar no Exército, lá em... Ótimo. Então, necessidade básica de progresso, cada um tem a sua. Afirmação, né? Já falamos sobre ela. Essa questão de ter certeza daquilo que está falando, porque na enfermagem a gente não pode ter dúvida. O paciente, se ele perceber que você está com dúvida, ele se fecha, ele não confia em você. Então, mesmo que eu tenha dúvida, mesmo que eu tenha insegurança, eu não posso demonstrar isso para o paciente. Porque se ele souber que eu estou com dúvida no procedimento, acabou. Ali ele não me aceita mais. Necessidade de independência. Buscar ser independente naquilo que você quer de melhor para ti. Um carro, uma casa, um trabalho, um casamento, um namoro. Ter necessidade de ter uma independência naquilo que você constrói no dia a dia, né, enquanto ser humano. É necessidade básica? Pode ser para alguns, para outros não. Isso varia, né? E poder aquisição, necessidade básica, né? Ter, né? Às vezes só o ter, enquanto pessoa humana, e não olhar para trás, não olhar para frente, não olhar para o lado, né? Então, seja, é como se fosse um cavalo tampando aquilo tudo e você só em direção assim. Não sei, não podemos negligenciar e também ao mesmo tempo não podemos unificar e gerenciar e universalizar o dedo das mãos, que ninguém é igual a ninguém, claro, né? Isso muito pelo contrário. Mas infelizmente para alguns esse ter é o poder de ter tudo aquilo que ele consegue e ao mesmo tempo definir as suas metas, os seus projetos, independente da situação que o outro está passando ao lado dele, ele tem a sua necessidade básica naquele momento, é isso daí, ok? Então, fica essa aula de hoje, né? A gente fechou com todas as necessidades. Na próxima aula a gente vai continuar com a matéria, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, mande mensagens, tá? Eu estou à disposição. Foi o nosso primeiro encontro, o nosso primeiro contato com a disciplina, tá? Mais uma vez é um prazer, né, tê-los como meus alunos, por enquanto online, mas futuramente, se Deus quiser, presencial, ok, pessoal? E com relação à prova, né, creio eu que no nosso próximo encontro eu já estarei agendando as nossas provas. Serão duas provas, ok? Muito obrigado, tá? Não fique com dúvidas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mande para mim, que eu estarei sanando qualquer dúvida de vocês relacionada à nossa matéria de higiene e profilaxia, ok, pessoal? Tá? Então aproveite aí as aulas, tá? Peguem firme e qualquer dúvida estou à disposição. Um forte abraço a todos, muito obrigado.